Um livro cheio de mistérios, cheio de revelações, que nos provocam a investigar bem a palavra do Senhor. Apocalipse, no capítulo 1, versículos 8 a 20. Hoje a gente está falando das eleições municipais e aqui a gente vai falar do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Amém? Glória a Deus, como Ele se revela a nós, para a gente poder conhecer o Senhor na sua expressão de glorificado e que está cuidando de nós. Todos encontraram Apocalipse 1, dos versículos 8 a 20. Sei que também está sendo projetado para a gente acompanhar a leitura. Vamos fazer assim? Quando eu começar a ler o 17, eu pediria para que se colocasse em pé, porque é um gesto de reverência à palavra do Senhor. Uma palavra, sem dúvidas, todas as palavras são reveladas, e essa traz em si o nome, revelação. Acompanhe a leitura. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Vamos colocar em pé? Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém. Oremos. Obrigada, Senhor, obrigada por esta palavra, que nos inspira, Pai. Ela nos atrai, Senhor, ela nos provoca, e a gente quer mesmo conhecer, Senhor, mais da Tua palavra, mais do Teu poder, mais de quem é o Senhor para nós. Fica à vontade, Pai Santo, em nosso meio, ministrando em cada coração, com a Sua graça, com a Sua misericórdia, com o Seu amor, com o Seu poder. Vem, Senhor, escreve no nosso coração a Tua palavra, com todo discernimento, Pai, nos capacitando para a vida, nos dando discernimento do que fazer na caminhada, conhecendo quem é o Senhor para nós. Abençoa-nos aqui, Senhor, abençoa-nos aqui, e pedimos a Tua bênção para as crianças também, e para Ludmila, que está ali ministrando com as crianças, que todos possam perceber a Tua presença e ouvir a Tua voz nesta manhã. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar.
O livro de Apocalipse é um livro que nos provoca bastante, ele deixa a gente bastante curioso, mas é um livro assim que precisa de bastante exercício também, para a gente poder interpretar, porque muitas palavras, elas são simbólicas, elas estão ali para levar mesmo a nossa imaginação para avançar e conseguir perceber no Senhor os entendimentos. É um livro, para muitas pessoas também traz medo, é verdade, mas não é essa a proposta do livro. A proposta do livro é nos mostrar que no final da história, quem venceu foi o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Venceu a morte, já venceu o pecado, vai vencer também, já venceu, isso já venceu. É que no tempo, o nosso tempo que é Cronos, vai acontecer. Mas Deus já mostrou para a igreja que ele venceu já o anticristo, Satanás, e que a igreja vai viver a eternidade na sua presença. Amém? Glória a Deus. Ele reinará para sempre, e nos convidou, nos chamou, nos elegeu para o seu reino eterno. Glória a Deus. Esse livro exige da gente sabedoria, inteligência para entender o significado e, sem dúvidas, oração, para deixar o Senhor falar no nosso coração e a gente compreender a mensagem que Ele tem para nós. A linguagem simbólica não é específica do Novo Testamento, onde está o Apocalipse. Se a gente olhar, livro do profeta Daniel tem a linguagem simbólica. Ezequiel também fala através de símbolos. Jeremias, Isaías também traz para nós. Então é uma continuidade de revelações que o Senhor traz para o seu povo, para a sua igreja. Glória a Deus. O contexto do texto é um tempo de perseguição do Império Romano à igreja. Haveria muita perseguição. E a gente vê que João, ele falou no versículo 9, ele estava prisioneiro numa ilha chamada Patmos. E eu fiquei olhando assim, pensa comigo na experiência de Paulo. Ele murmurava na prisão? Não, ele levava palavras de esperança para as igrejas. A gente vê, por exemplo, Filipenses, né? Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. E ele fala de novo alegrai-vos, alegrai-vos. Ele tem uma frase para cada capítulo, se a gente falar de proporção. Ele está lá dentro consolando e fortalecendo a igreja. E com João, como foi a experiência? Profunda vida com Deus, profunda vida com Deus. Também não precisou, não teve tempo para murmuração, porque Deus tinha para ele muita revelação. Glória a Deus. Se isolar um pouquinho, né? Vamos falar assim, o benefício que foi dele estar na ilha, né? Se a gente olhar assim, muitas vezes a gente também precisa estar um pouquinho quietinho no nosso canto, conversando com Deus, para Deus também trazer revelação no nosso coração. Glória a Deus. Então assim, Deus transformou aquele tempo de João. Deus transformou numa grande oportunidade que alcança todos nós, o mundo inteiro, o povo todo cristão. Glória a Deus. Esse texto então também foi escrito para trazer esperança, confiança em Deus diante de perseguições, como a gente falou. Perseguições estavam acontecendo com a igreja, a ponto de João ter sido preso na ilha. Nos chama a fidelidade a mensagem desse texto. Mesmo em meio a intimidações, violências, como era o contexto ali, aí a gente fala. Textos bíblicos, textos proféticos, eles falam para o seu tempo, mas estão falando para nós hoje também. Amém? É para nós também. Glória a Deus. Então eu faço algumas perguntas a partir desse contexto. Quais são as perseguições atuais que a igreja tem sofrido? Como está a nossa esperança em Deus, diante de Deus? Como está a nossa fidelidade em meio a intimidações que aparecem, violências contra a fé evangélica? Como está? Esse texto nos permite verificar essas questões. Se a gente olhar a sequência de assuntos do livro, olha que lindo isso, irmãos e irmãs.
A maioria do texto está falando de perseguições, de luta do bem contra o mal. E ali o Senhor mostrando que está vencendo e que venceu. Glória a Deus. Mas antes de falar de lutas, de tribulações, de guerras ali, o Senhor Jesus falou às igrejas, admoestou as igrejas, aconselhou e mostrou que elas estão diante dele e as suas lideranças, as estrelas, estão nas suas mãos. Amém? Eu estou com vocês. Ele fala para as igrejas o que precisa mudar, mas também onde está acertando. Fica firme e dar-te-ei a coroa da vida. E ele vai falando várias respostas, galardões ali, prêmios que ele está dando para cada igreja. E isso é para nós também. Só que antes dele falar de perseguições e de falar que a igreja está na mão dele, ele fala assim, olha quem eu sou. Olha quem eu sou. O primeiro capítulo, que é o que a gente leu. Veja quem eu sou. Veja quem eu sou. Veja, as igrejas estão aqui diante de mim. Veja, suas lideranças estão nas minhas mãos. Não importa o que vai acontecer, nós já vencemos. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então, o convite dessa mensagem é conhecermos o nosso Senhor. Conhecermos. Quais têm sido os problemas que você tem enfrentado? Agora, a gente vai ter mais claro quem é o Senhor que por nós tudo executa. O nosso Deus e Salvador. Em Cristo, nesse livro a gente viu nosso Senhor Jesus glorificado. E a gente sabe que Ele em breve virá para resgatar a sua noiva e também acabar com o reino do anticristo. O reino do anticristo. Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reinos e sacerdotes para o nosso Deus e Pai. A Ele, a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amém. O quanto conhecemos da revelação desse texto que lemos, Apocalipse 1, de 8 a 20, esse texto pode muito nos fortalecer. Estão presentes vários símbolos, como é comum em Apocalipse. Vamos conhecer os símbolos. Amém? O primeiro símbolo a gente vê no versículo 8. Ele diz que ele é o Alfa e o Ômega. O que seria o Alfa? A primeira letra do alfabeto grego. A língua que a gente pode dizer que era o idioma comercial da época. Hoje é o inglês, né? Antigamente, na época da Bíblia, era o grego. Então, a primeira letra do alfabeto grego. E ômega, a última, a última. Então, Jesus está no início e no fim. Uma vez, olhando no original grego, eu vi que alfa está escrito a palavra alfa. Ômega é só o símbolo. Sabe qual foi a edificação que eu recebi? Não tem fim. Ele é eterno. Então, olha que lindo isso. Foi como Deus me edificou aquele dia. A alfa estava ali direitinho, né? Agora, nós não temos fim no Senhor. Ele é o nosso fim e Ele é eterno. Amém? Glória a Deus. Significa, alfa está dizendo que Jesus é o princípio de todas as coisas. E ômega está dizendo que Jesus é o fim de todas as coisas. Isso está confirmado no versículo 17. Eu sou o primeiro e o último. É isso também que significa. Irmãos e irmãs, tudo se resume em Jesus, porque tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém? Tudo foi criado por meio dele e para ele. Se não se rendem a Jesus, perdem o sentido e deixam de existir. Todos nós precisamos nos entregar a Jesus, ter o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. E o sentido da nossa vida será resgatado. Você vai experimentar um sabor de vida muito mais intenso, coisa que só Deus pode fazer. O colorido da vida muda, aperfeiçoa, porque é só Deus que pode fazer. A vida intensa, plena, abundante.
Todos precisam entregar a sua vida a Jesus. Há alguém aqui nesta manhã que ainda não entregou a sua vida a Jesus? Hoje é a sua oportunidade. Hoje é a sua oportunidade. Ninguém tem domínio sobre o dia de amanhã. Ninguém pode dizer, amanhã eu estou aqui, com certeza. É o nosso compromisso? Amém. Mas o controle sobre o tempo, a vida, é do Senhor. Amém? Hoje é dia de tomar uma decisão. Todos têm compromisso com Cristo? Têm se dedicado a ser discípulos de Cristo? Seus seguidores, seus imitadores? Este é o segredo da vida e da vitória sobre a morte, o pecado e até as tribulações. Amém. Que Deus nos dirija nessa vivência, nos renove nesta manhã. E se porventura alguém não entregou sua vida a Cristo, hoje é dia de entregar. Amém? Hoje é dia de entregar. No versículo 13, a gente vê a expressão filho do homem, um semelhante a filho do homem. Porque ele é parecido com a gente, ser humano. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante a filho do homem. Filho do homem é Jesus, que se fez homem por nós. Realização da promessa de Deus de nos dar um Salvador. Confirmando, Jesus é o nosso Salvador. Esse texto está mostrando, é Ele, estamos falando dele, do Salvador, que foi anunciado também nos livros proféticos. E também no próprio Evangelho está aqui a confirmação, Jesus é o Filho do homem. Olha ele aqui no texto, é o nosso Salvador Jesus. No versículo 13 também diz que ele usa uma túnica longa, deixa eu ver se é o 13 mesmo, se eu anotei equivocado. Vestes talares, é isso mesmo. São expressões diferentes para dizer a mesma coisa, explicar o tipo de roupa que ele estava vestido. Uma túnica longa, vestes talares, uma roupa comprida. Irmãos e irmãs, sabe o que isso significa? O sacerdócio de Jesus. O sacerdócio de Jesus. Ele se ofereceu como sacrifício a Deus por nós, para perdão dos nossos pecados. Olha aqui, revelando tudo, a obra de Cristo. Justificados, pois, mediante a fé em Cristo, tenhamos paz com Deus. Amém? Ele se entregou por nós. No mesmo versículo, está dizendo que ele usa um cinto de ouro. Um cinto de ouro. Está bem no finalzinho, o último elemento do texto. Cingido no peito com um cinto de ouro. Sabe o que significa isso? Esse ouro, esse aparato? Realeza. Realeza. Como a gente falou no início, Rei dos reis e Senhor dos senhores. É para ele. O melhor é dele. O ouro, glória, isso significa. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Na prática, significa que todas as autoridades do céu e da terra prestarão contas ao Senhor. Prestarão contas ao Senhor. Amém. Tudo está nas mãos do Senhor. Tudo está nas mãos do Senhor. Nada fugiu do controle. No versículo 14, temos que os seus cabelos são brancos como a alva lã. Jesus tem cabelos brancos, como a lã branca. Em outro momento, na sequência, como a neve. Como a neve. John Wesley, fundador do movimento metodista, que se tornou igreja, explicou. Jesus tem cabelos brancos como um ancião de dias, que foi representado na visão de Daniel, capítulo 7, versículo 9. Realização da profecia. É Ele, é Ele. E a lã é comumente considerada um emblema da eternidade. Eternidade. Ele é eterno. Olha a segurança. O tempo não passa mais, não consome mais. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Significa a sabedoria e eternidade de Jesus. Sabedoria e eternidade de Jesus. Pode confiar. Ele sabe o que está fazendo. Amém?
Ele sabe o que está fazendo. Tudo tem sentido no Senhor. Nosso Senhor e Salvador é grande em sabedoria. A sua vida é eterna e nada pode lhe causar dano. Nada. E Ele é a sua segurança, a minha segurança. Ele é a sua garantia de que vai dar tudo certo. Já deu tudo certo, como nos foi revelado no texto. Glória a Deus. A expressão como a neve significa sua pureza imaculada também. Não há pecado nem sombra de mal. Olha como nosso Deus é lindo, perfeito. Perfeito. Nosso Deus é bom, nosso Deus é puro. Ele é perfeito, Ele é a nossa segurança. E Ele garante a nossa vida diante de qualquer adversidade ou adversário. Deus não falha. Deus não falha. E o bem sempre vencerá. Sempre vencerá. Mas o texto continua. Dá para a gente conhecer mais o Senhor. Fazer dessa palavra nossas orações. Nossas orações. Sabendo o significado, vamos orar nesse sentido. No versículo 14 diz também que Ele tem os olhos chamejantes, olhos como chama de fogo. E o que significa isso, irmãos e irmãs? Significa a onisciência de Jesus. Ele tudo sabe, Ele tudo vê, Ele tudo conhece e sonda mentes e corações. Glória a Deus, glória a Deus. Ninguém pode esconder nada de Deus. Ninguém pode enganar o nosso Deus. Como diz John Wesley, sua capacidade de ver atravessa todas as coisas. Atravessa. Mais do que uma ressonância. Não é? Se a gente quisesse comparar. Isso é o máximo que eu consigo dizer agora, né, de tecnologia. Os olhos do Senhor, tudo vê. Isso é segurança para nós, segurança. Versículo 15, fala dos pés do Senhor, semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha. Bem preparado, hein? Seus pés, como um latão reluzente, outra tradução diz assim. Irmãos e irmãs, o que significa isso? Os pés do Senhor, tudo bem preparado, tudo ali, feito com perfeição. Estabilidade. Ele se garante, ninguém move ele, ninguém o abala. Glória a Deus. Nada o abala. Glória a Deus. Glória a Deus. Firmeza invencível. Firmeza. Ele é firme, Ele não muda. Nada pode abalar nosso Deus. Ele é firme, Ele é poderoso. Ele é permanente. Ele é invencível. Amém? E é Ele que segura a liderança na mão. E é Ele que visita a igreja. Amém? Glória a Deus. Ele que nos sustenta. Glória a Deus. E o texto continua. A voz, como voz de muitas águas. A voz, como a voz de muitas águas, o som de muitas águas. Ele tem uma voz estrondosa. Uma voz estrondosa. Irmãos e irmãs, eu quero abrir um parênteses aqui, contar uma experiência de música, som. Até mandei uma música que achei no Instagram, mandei para o Daniel, que rege o coral. O pessoal fez tanto efeito numa música, tanto efeito, e eu ficava assim, que música é essa, né? De repente eles começam, atirei o pau no gato. Eu falei assim, gente, mandei para você também, né, Montanha? A música. Aí eu falei assim, olha o poder da música para transmitir uma mensagem. Elevou muito, elevou muito. Eu vou colocar no meu status, tá bom? Depois quem quiser ver essa experiência, mas atirei o pau no gato. Vocês vão entender. Não parece, não parece. Mas outra experiência que eu tive, gente, queria contar para vocês. Quando a gente está assim no auditório e muita gente falando ao mesmo tempo,
dá a impressão que é um som de muitas águas. Eu não sei se você já percebeu isso no auditório, né? Quando a gente para assim para ouvir muitas vozes, muitas pessoas falando. Escolhe um versículo. Vamos tentar fazer um teste? Escolhe um versículo aí. E eu vou pedir assim para você falar umas 3 vezes, só para a gente conseguir se escutar, tá bom? Não vai ser compassado, cada um vai falar num tempo, não tem problema. Para a gente não ter que inventar um assunto, tá bom? Vamos falar? Pode ir falando e não para, tá bom? Quando eu falar para parar, aí você para. Vai lá, vamos falando. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor está aqui, Deus presente, olha só. Olha como eu consigo escutar, estou te escutando. Glória a Deus por isso. Não é muito... Joia? Conseguiram ouvir? Não é bonito isso? Muitas vozes, é muito bonito. Quando eu escutei isso uma vez no auditório, né, uma das vezes, eu falei, gente, para mim isso está me explicando um pouco do que é a voz de Deus. Estava me explicando a minha edificação naquele dia, quando escutei aquele auditório. E é isso que eu queria mostrar para vocês. A gente não está todo preenchido aqui, não tem problema. Deu para você perceber um pouco o que eu quis dizer. Eu gostaria de só fazer mais uma experiência de som e daqui a pouco vou mostrar para vocês o significado. Aguenta aí, porque a gente ainda não falou o significado do texto, mas eu preciso te mostrar mais uma experiência de som. Não sei quantos já fizeram assim, que você fica com uma mão aberta, pega 2 dedos e vai batendo assim. Não é bater palma, né? Porque não é palma com palma, é palma com dedo, ok? Então eu vou pedir para todos fazerem. Escuta o barulho. Não parece que está chovendo? Bonito, né? Som de água. Que bonito, que bonito. E a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Glória a Deus. Vamos ao significado do texto. Ele tem uma voz estrondosa. Isso significa a majestade e poder de Deus. A majestade e o poder de Deus. Ao ouvir o Senhor, não tem como não ser impactado, transformado. Eu fico olhando assim, né? Quando começa a chover, a gente gosta de ficar deitadinho no sofá escutando o som da chuva, não é? Vamos nos acostumar, porque a voz do Senhor é uma voz de muitas águas. Ele quer falar conosco, amém? O Senhor está trabalhando no nosso coração. Ele usa a natureza também. Claro, revela a grandeza do Senhor. Revela a grandeza do Senhor. Então, fique muito atento. Quando o Senhor fala, nós trememos. Quando o Senhor fala, Ele impacta a nossa vida. É uma voz poderosa. É uma voz poderosa de majestade. Ele é cheio de honra. Cheio de honra, poder, grandeza. É o Senhor. É o Senhor. Às vezes, uma pessoa tímida tem um pouco de dificuldade de falar. A voz fica lá embaixo. A gente tem que perguntar um pouquinho mais. A gente tem que perguntar um pouquinho mais. Com o tempo, ela vai praticando e consegue falar e ser ouvido. O Senhor vai falar e vai trazer toda a segurança que a gente precisa. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. No versículo 16, diz que da sua boca sai uma espada afiada, uma espada de 2 gumes, ela corta dos 2 lados. Espada afiada, tem 2 cortes, ela corta. O que isso significa, irmãos e irmãs? Ela corta perfeitamente, ela corta, ela resolve, ela resolve. Wesley diz o seguinte: da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, significando a sua justiça e justa ira. Ele vai cortar, ele vai terminar, ele vai resolver a questão do mal. Amém? Ele vai cortar. Essa espada está continuamente apontada contra os seus inimigos. Contra os seus inimigos, essa espada está apontada. Significa também a força dos decretos divinos, da sua lei, sua palavra. A força dos decretos divinos contra os infiéis. Vamos ler no capítulo 19, versículo 15.
19:15. Diz assim: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do nosso Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Todos aqueles que desejaram oprimir a igreja serão cobrados. Serão cobrados. Não há tempo a perder. Precisamos evangelizar. Amém? Mais um versículo. No capítulo 2, a gente volta para o início do livro. Capítulo 2, o versículo 16. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Santidade é marca da igreja, amém? Amém? Com santidade nós veremos o Senhor e não seremos confundidos, amém? Amém. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Muitas vezes o que a gente está precisando é uma palavra do Senhor, para animar, para entender, para sermos corrigidos também, para ter discernimento. Busquemos a palavra do Senhor. É tão eficaz, a palavra do Senhor é tão eficaz que o efeito dela, diz assim, ó, em 2 Tessalonicenses 2:8, que Jesus com o sopro da sua boca destruirá o perverso. Aqui é o anticristo. Um sopro, entende? Olha o efeito daquilo que sai da boca do Senhor. O efeito. O efeito. Vamos prosseguir. Nós já estamos quase concluindo. Já passamos da metade. O nosso Salvador tem também o seu rosto como sol. No versículo 16. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quer dizer, o sol mais escaldante, no horário, né, mais escaldante do dia, 2 horas da tarde aproximadamente, né? Em torno desse horário. O seu rosto é como o sol quando na sua força resplandece. Sabe o que isso significa, irmãos e irmãs? A glória do Senhor. A glória infinita do Senhor. Quando você lê esse texto de novo, fala assim, Deus, revela a sua glória, me dá mais percepção, brilha em mim, brilha na minha vida, me permita perceber, porque eu sei que a sua glória é infinita. Amém? A glória do Senhor são todos os atributos dele, seu poder, sua onisciência, sua onipresença. O que mais? Toda a glória do Senhor, todos os seus atributos, sua eternidade. Tudo isso é a glória do Senhor. Tudo que Ele é, brilha, brilha para sempre. E ele continua no versículo 18. Tenho as chaves da morte e do inferno. Estão nas minhas mãos. Ninguém tira de mim. Está sob meu controle. Eu que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ela não tem domínio sobre mim, diz o Senhor. E não terá domínio sobre você, igreja do Senhor. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Para nós a morte já não mais existirá. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. A morte foi vencida e não tem poder sobre os que estão em Cristo Jesus. Jesus dá a vida plena, abundante e eterna para todos aqueles que são seus, que entregaram sua vida. Entregue sua vida a Cristo. Entregue sua vida a Cristo.
No versículo 12, vamos falar dos candelabros ou castiçais de ouro ou candeeiros. São vários candeeiros. 7. Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. O versículo 20 explica o mistério das 7 estrelas e dos 7 candeeiros de ouro, que são as 7 igrejas. 7 igrejas. O candeeiro, irmãos e irmãs, é um emblema do testemunho da igreja. Ela também brilha para a glória do Senhor. Amém? A perseverança da igreja, o testemunho, o permanecer na fé, apesar das lutas, apesar das perseguições, apesar das dores, permanecer firme no candeeiro, firme como um candeeiro, firme no testemunho, iluminando, reluzindo, mostrando que Deus está presente. Amém? Permitindo que a fé comunique com outras pessoas, para que possam crer também. Mas o testemunho existe através da igreja, existe porque conhecem o seu Salvador, conhecem que Ele está presente. E o Senhor continua se revelando hoje a nós. O testemunho existe porque Jesus cuida da igreja. Amém? Ele cuida de mim e de você. Jesus está presente, nós temos a revelação da sua grandeza, da sua majestade, da sua sabedoria, da sua força, da sua glória, a glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus. Glória a Deus. Amém. Você teve agora uma explicação da revelação da grandeza de Cristo. Lembre-se, Ele é o nosso Salvador, aquele que por nós tudo executa, com toda a sua habilidade, o seu poder, a sua sabedoria, Ele cuida de nós. Que possamos lembrar sempre que não importa a perseguição, não importa o poder que tente nos ameaçar, ou que queira nos fazer até negar a fé, não importa o poder, Deus é conosco, Deus é mais poderoso, e o nosso Salvador, Jesus, já venceu. Glória a Deus, glória a Deus. Que possamos ficar firmes diante de qualquer desafio da vida, ou qualquer ameaça que tente nos fazer negar a fé. Às vezes elas entram de forma sutil e depois entra pelas leis, não é isso? Estejamos atentos. Um dia desse a gente comentou na reunião de oração, no discipulado dos meninos. E também na reunião das mulheres, acho que foi isso. Quanto lugar, né? Tá bom. Como cidadãos do reino de Deus, somos cidadãos da terra, nós vamos praticar as leis do país. Todas aquelas que não ofendem a lei de Deus. E as que ofendem a lei de Deus, nós vamos trabalhar para mudar. Amém? Nós vamos trabalhar para mudar. A começar da Câmara Municipal, leis municipais. Temos que estar atentos. Aquilo que não combina com a vontade de Deus, a gente não pode deixar passar. Amém? Senão a gente fica refém de coisas. Temos que ser atuantes, ativos. Conhecendo mais do Senhor, sejamos firmes e atuantes. Certamente o Senhor nos abençoará. Ele deu toda essa segurança para a igreja. Vejam quem eu sou, vejam quem eu sou. E agora eu começo a cuidar das igrejas. Veio a carta às 7 igrejas e depois a tribulação. O Senhor cuidou e certamente cuidará de nós, nos abençoará. Porque se a gente olhar até o final, a salvação também já foi revelada em Apocalipse. Glória a Deus, o Senhor venceu. Amém? O Senhor venceu. Diz até que haverá um novo céu e uma nova terra.